A verdadeira identidade de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Será que a gente consegue compreender Deus em sua essência? Bom, hoje nós convivemos com um Deus que foi condicionado à nossa mente. Aquilo que nós aprendemos na nossa sociedade, o núcleo religioso ao qual a gente participou, fez com que a gente tivesse uma ideia, né, uma referência de Deus. E nesse pequeno vídeo agora eu quero explicar um pouquinho da minha percepção dentro dos anos que eu venho estudando na psicologia consciencial, a vida e os ensinamentos de Jesus, também tendo esse olhar espiritual de uma forma terapêutica, que ajude a gente a vivenciar aquilo que Jesus propôs e também entender, né? Um dos primeiros vídeos da série aqui dessas reflexões, eu falei sobre a verdade que liberta, seguindo então aquela diretriz de Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E com base nessa busca pela verdade, tudo que eu trago aqui no canal é extremamente espontâneo dentro dos meus conhecimentos e que não tem como objetivo ter uma verdade absoluta. O objetivo principal é expandir a nossa consciência, para que a gente possa pensar de formas diferentes, de ângulos diferentes e sentir a realidade. Então, a verdade ela é extremamente relativa dentro desse aspecto. Mas sim, quanto mais ampliada a nossa percepção, mais próximos desse olhar consciencial nós estamos. Então eu continuo fazendo aqui as minhas reflexões sempre com esse compromisso de expandir a consciência e não de trazer uma verdade absoluta. E se você quiser assistir depois alguns outros temas relacionados à nossa própria identidade, a identidade de Jesus, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa já na sequência acompanhar essas outras reflexões então. Mas então vamos ao tema de hoje, que é a identidade de Deus. E como eu estava dizendo, sabe aquela ideia que nós recebemos no nosso contexto religioso e que muitas vezes a gente não parou para refletir, a gente não parou para mensurar o que realmente é e o que realmente faz sentido. E você pode me dizer assim, não, Dani, mas hoje eu tenho uma percepção totalmente diferente de Deus, e isso é ótimo. Mas o que ainda pode estar condicionado dentro de nós, pelas crenças que nós recebemos, é de um Deus totalmente diferente, até mesmo do que Jesus veio propor. Exatamente. Quando a gente lê o Evangelho e aprofunda esses ensinamentos, nós conseguimos ver uma diferença entre o Deus proposto por Jesus e o Deus que foi nos trazido lá no Antigo Testamento, a ideia do Deus antropomórfico, que essa é basicamente aquela que está mais intrínseca, então, no inconsciente coletivo, e que, de certa forma, a gente acredita mesmo não acreditando. Como que seria isso, Dani? Bom, historicamente, então, nós passamos a acreditar nesse Deus, que ele está em algum lugar, sentado, observando todo mundo, que ele vê tudo, que ele está em tudo, mas que, de certa forma, ele pune aqueles que não fazem aquilo que ele considera certo, que ele acaba por beneficiar algumas pessoas, né? Que tem alguns privilégios dentro desse movimento. Tudo que a gente faz tem esse movimento, essa intenção de agradar a Deus. Então isso, quando está no nosso inconsciente, quando a gente manifesta sem perceber, acaba por não acessar o Deus consciente que Jesus veio nos trazer e que é o objetivo também dessa reflexão de hoje. Então, de uma forma comportamental, nós ainda tememos esse Deus. A gente tem um temor a Deus, que é o que historicamente veio sendo colocado na nossa memória celular, digamos assim. E a ideia de Deus, de uma perspectiva de Jesus, relacionando então a sua identidade, é totalmente diferente. Não foi à toa que Jesus chamava Deus de pai, de paizinho em alguns momentos, porque ele queria trazer essa intimidade, essa relação de proximidade. Assim como Jesus, a gente aprendeu, né, a ter um distanciamento, Jesus lá na cruz e a gente aqui, Deus também tem meio que essa perspectiva de que é extremamente grandioso e que nós precisamos nos humildar muito para nos aproximar de Deus. Mas é claro que não é a humildade a qual eu estou falando agora, não é a humildade sincera, o sentido, o propósito real da humildade, mas é aquela de você se diminuir, de você se punir muitas vezes, de se inferiorizar. O sentimento de dignidade, de merecimento está muito baixo, então a gente se sente indigno dessa conexão com Deus. E a proposta de Jesus é totalmente diferente, é que a gente busque esse merecimento e essa dignidade de estar em contato com o nosso Pai. Então a proposta trazida por Jesus é de um Pai amoroso,
justo, bondoso, que é tudo e que está em tudo. Mas hoje, dentro dos estudos, inclusive do olhar da física quântica, da neurociência, nós já podemos compreender Deus de uma perspectiva mais elevada ainda, não diminuindo aquilo que Jesus trouxe, pelo contrário, mas ampliando a sua percepção sobre ele. E quando nós estudamos um conceito de energia, de vibração, de frequência, e a gente atrela a essas falas de Jesus, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou vós sois deuses, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais, mostrando que a divindade não é uma personalidade, que ela não está em um lugar fixo, que Deus é tudo e está em tudo. É como se nós fôssemos fragmento do divino, né? É uma extração da energia de Deus que deu origem à nossa individualidade. Mas isso faz com que a gente pertença. Então, traz uma ideia muito mais forte de pertencimento e de dignidade, de nos sentirmos filhos de Deus. E essa capacidade, né, o vós sois deuses, eu falo um pouco sobre isso também nas reflexões anteriores, mas aqui o objetivo é mostrar esse Deus que é energia, que é tudo, que está em tudo e que faz parte do todo. E como nós poderíamos traduzir então essa energia em sentimentos se a gente fosse olhar mais para o âmbito da conexão, da intimidade? Deus, nós podemos traduzir diretamente como a energia do amor. A energia mais poderosa que existe é a energia do amor. E é ela quem nos move. A nossa natureza é amor, porque nós somos, em essência, natureza divina. Então, nada mais justo, né, que a nossa essência extraída do amor mostre que Deus nada mais é do que amor. E a energia de amor, como ela é tudo, ela está em tudo e ela faz parte do alavancar de toda a existência, ela traz então um entendimento, uma percepção muito maior sobre Deus, que não é um ser único, que não está em um lugar específico. Então essa percepção ampliada do que Jesus nos trouxe, da amorosidade, da proximidade, do carinho, mostra que quando nós nos reconhecemos como filhos de Deus, como filhos do Criador, naturalmente a gente acessa o nosso sentimento de merecimento e de dignidade, porque nós somos herdeiros do universo, nós somos herdeiros do amor, essa é a nossa natureza. Então, quando Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo e conhecerá todos os deuses e o universo, era exatamente sobre isso que ele estava falando. Quando nós nos conhecemos em profundidade e em essência, nós estamos conhecendo Deus também, porque nós fazemos parte disso, essa é a nossa natureza. E eu gostaria de saber de você, qual é a sua percepção sobre Deus? Fez sentido esse olhar diferente? Você percebe que de alguma forma, mesmo tendo essa percepção hoje, você ainda sentia que a sua movimentação interna estava mais relacionada a um Deus punitivo, ao Deus antropomórfico? Ou a sua relação com Deus, ela é de merecimento e de dignidade? Comenta aqui para que a gente possa expandir mais essa reflexão de uma forma consciente e amorosa. Até o nosso próximo encontro.